Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Minoridade, seja bem-vindo a mais essa edição. Nós recebi hoje o secretário executivo da CCS, Cida. Podemos estar a te perguntar exatamente porquê que nós também falar nessa questão. Nunca também falar na ele diretamente para a saúde, o que é Cida, a maneira que é Cida, não. Nós foco é que é isso, nós foco exatamente outro, é desmistifica algumas informações que têm saído nas redes sociais que têm que ver exatamente com os direitos e com os dados em relação à situação de prevalência de HIV na Cabo Verde. Secretário Executivo do CCS-SIDA, obrigada pela essa disponibilidade, obrigada por nós bem conversar um bocadinho sobre essa questão. Eu não vou começar exatamente naquilo que tem feito manchete. Ao como dizer manchete, ele tem feito também, tem dado muito que falar nas redes sociais que tem que ver com a situação de prevalência de HIV-Sida, quando pessoas se dizem que não tem uma prevalência elevada de Sida na Cabo Verde, eu talvez exatamente gostar de desmistificar-se e apresentar os dados mais fiáveis que não tem nesse momento. Muito obrigado, senhora jornalista, pelo convite e também pela oportunidade de estar ali e de falar sobre a situação em relação à prevalência de VIH-Sida na Cabo Verde. A CCS-SIDA, como entidade nacional de combate e coordenação ao VIH-Sida, trabalha junto com parceiros, saúde e vários outros para que tenhamos dados e apoio o país na tomada de decisão. Portanto, nós em relação ao VIH-Sida na Cabo Verde, Cabo Verde tem uma prevalência que é considerada bastante baixa em relação à realidade africana. Os últimos dados de prevalência, que é estudos que é feito de tempo em tempo, o último EDCR que foi feito, portanto, demonstra que, de facto, na população geral, há uma diminuição de prevalência, ou seja, não tinha EDCR 2 que te indicava uma prevalência de 0,8 e na EDCR4, portanto, uma prevalência de 0,6. Portanto, isso, até provar o contrário, aquilo que é dados na população geral, é aquele que está usado para a elaboração de políticas e tomadas de decisão. No entanto, essa prevalência que é na população geral, ela é diferente para diferentes... Sim, a hora que não faz desagregações, a hora que não vai jogar nas populações específicas, ele está cá para ser diferente. Já a partir de homem como mulher é diferente. Já na Cabo Verde, a área que não tem job e nos dados que nós temos, tem uma prevalência de 0,7 na mulher e 0,4 no homem. Isso são os dados. Se não vai fazer, se calhar, outros tipos de análise, outros tipos de estudo, se não tenta, se calhar, fazer um screen de toda a população, até poderá ser que é diferente, mas dados é aquele que não tem. E, no entanto, a área que também não vai job essa prevalência de VIH-Sida em outras populações, mais vulneráveis, mais expostas, que nós chamamos de população-chave. Exemplo, na usuária de droga, ela tem ser uma prevalência de 3,1, que é muito mais elevado. Depois, no trabalho para profissionais de sexo, ela é de 4,6. E a hora que no trabalho para homens que fazem sexo com homens e a comunidade LGBTQI a mais, é a ser ainda muito mais alto, que é de 9,5. E ainda não tem uma prevalência na pessoas com deficiência, ela é 2,4. E dados mais recentes apontam uma prevalência entre 2,4 e 2,5 na prisioneiros. Ou seja, é aquele que é a realidade que nós o tem. Nessa população dito-chave, pelo menos estes três, que é usuários de droga, profissionais de sexo e homens que fazem sexo com homens, esse dado tem estado a variar. Em alguma situação ele aumenta, em outra diminui, mas é um dado com sua dinâmica própria. E CCS-SIDA, junto com nossos parceiros nacionais e internacionais, não tem estado a fazer estudos com alguma frequência, pelo menos a cada 3, 5 anos, para atualizar aqueles dados ali, mas também incluindo novas populações, porque a dinâmica é diferente. Também surge a necessidade de focalizar novas populações, então tem sido isso. Mas, de uma maneira geral, uma coisa, e aquilo que é a situação na população geral, é isso que nós temos, uma passagem de 0,6 para 0,8, aliás, para 0,6. Nesse momento foi realizado o último IDCR, junto ao Ministério da Saúde e na Instituto Nacional de Saúde Pública, com algum acompanhamento também do ICCS, e não-se aguarda novos dados, que certamente também trazem alguma novidade. Mas, de uma maneira geral, aquilo que é dados que o ICCS siga a nível nacional, a dinâmica tem sido esta, com algum aumento, não aumento, mas algum continuidade a nível de que os números de novos casos têm estado a surgir anualmente, à volta de 250 a 300. Exemplo, dados agora de 2025, dados
que tu Do ano tem todo. do ano todo, de janeiro a dezembro de 2025, dados provisórios apontando para 250 novos casos. É isso que não tem, e esse dentro E daquilo. comparado a anos anteriores, não tem um aumento ou não tem aumento de casos ou são os mesmos dados que não tem em anos anteriores? A média Ou tem tipo que sido esta. Oscila normalmente entre 250 e 350, não tem sido muito mais do que isso. E daquilo que são os novos casos que nós acompanhamos, que nos detecta nas estruturas de saúde e não só. Portanto, ali nunca tem um aumento agressivo de casos para não ter mais casos. É claro que os novos casos ali vai acumulando aos casos antigos. Algumas vezes, não estou a falar de um município qualquer tem 100 e tal, 200 e tal casos, mas é preciso ter em conta que não são os novos casos, não são casos é que aqueles casos que surgem naquele período, naquele ano, é os casos acumulados dos vários anos. E isso entra dentro daquilo que é a dinâmica epidemiológica, portanto, tem que os novos casos que surgem, mas também tem casos que também saem, ou seja, pessoas que morrem, pessoas seropositivas que morrem, não necessariamente de SIDA, mas por causa de outras causas que morrem, então, faz que o número total de casos diminui. Pessoas que migram, a sair do país, sobretudo nos últimos anos tem havido muita saída, o que está a fazer com que o total de número de casos a nível do país também diminui, portanto, quando haja que as saídas. Mas a dinâmica tem sido esta, à volta de 4.000 casos que é conhecido e seguido no país. Que você está apresentando tem um que te chama a atenção. Tem que ver exatamente o número de pessoas com deficiência e que têm vírus. Aí vou ter inclusive um problema legal, que não tem entrar ali como não, é considerado uma violência sexual do vulnerável. Ali. Para além de casos, também pode ser de nascença. Certo, certo. A nível de nascença, nesse momento, Cabo Verde está numa situação bastante confortável, que é o próprio país já solicita ao OMS, que é para fazer uma avaliação para certificar o país de livre transmissão vertical. Tem mãe para filhos, ou seja... 5 anos para ganhar aquele certificado. 5 anos livre. 5 anos livre e também o número de casos, a porcentagem tem que ser menos de 3%. E nós, a Cabo Verde, tem sido menos de 1%. Portanto, o que significa que nos últimos anos, com também alargamento das ações preventivas, dos testes, dos acompanhamentos, dos tratamentos dos pacientes, nesse momento na Cabo Verde a política é diagnosticar e tratar, ou seja, toda pessoa que tem diagnosticado com o VIH-Sida, independentemente da situação, da condição, o tratamento é imediato, ele é gratuito, é disponível na toda a estrutura de saúde. E para a questão de transmissão vertical tem sido quase 0%, uma vez que as grávidas é acompanhadas, a fazer testes, há 2 testes disponíveis durante o período de gravidez, no momento do parto, se houver alguma situação, o teste é disponível, e uma vez que grávida é seropositiva, ele tem tratamento durante a gravidez, ele tem todo o acompanhamento, e as crianças têm nascido negativas, ou então, mesmo em algumas situações, depois a criança está cá para ser acompanhada, está cá para negativa, por assim dizer. Isto tem sido um ganho. Agora, em relação a pessoas com deficiências, é preciso acompanhar, é preciso entender, porque também aquilo que às vezes não estou a falar, o sexo é uma necessidade biológica e é preciso entender que também o deficiente tem as suas necessidades. Agora, é preciso entender até que ponto... Vou-te jogar com 2 coisas. Exato, é preciso entender. Necessidade, enquanto biólogo, não sabia você te falar muito nessa questão ali, sim, sendo essa necessidade biológica, mas vou-te falar de uma pessoa que é considerado... Certo, daí que em certa forma é preciso entender até que ponto que a própria pessoa incapaz está disponível, quer, aceita um ato sexual. É normal uma pessoa deficiente também ter o seu momento íntimo, ter a sua pessoa, o seu companheiro e aceita isso. Depende de grau. Exato. Agora, outra coisa é entender até que ponto que há situações de agressão, que há situações mais complicadas. E não tem estudos, durante o estudo que foi feito em 2018, que é elaborado aquele estudo na população deficiente, te perceba situações complicadas de denúncia e de manifestação dessa agressão, o que complica mais a condição da própria pessoa, que já é uma pessoa com as suas limitações, e depois ter a condição de ser seropositiva ainda mais, portanto, condiciona aquela pessoa. E nós, o que não tem estado a fazer, se é SIDA como essa entidade de coordenação, é trabalhar com vários parceiros, até porque nós nunca temos capacidade, exemplo, estar no terreno diretamente a fazer intervenções, mas eu trabalho com tudo que é entidades, saúde, educação, exemplo ICA, Verdifam, Morabi,
a própria Associação de Deficientes nos últimos anos tem estado a desenvolver políticas junto com essa, no sentido de chegar a toda a população, inclusive com falando de deficiência, tem desenvolvido informações em braille para poder chegar a muita gente e também junto com as associações que trabalham com as populações de aqui, essa informação também pode chegar, mas também, sobretudo, fazer chegar a questão da lei recente que foi publicada, que regulamenta todos esses aspectos ligados à questão de VIH-Sida, a questão da própria de estigma, discriminação, a questão da própria exposição à doença. Portanto, há leis no país que regulamentam tudo isso e que fazem com que pessoas também, seu direito seja preservado e garantido todo o aspecto. Ainda não tem teu ainda, essa questão de não só estigma, ainda não tem teu estigma, parecendo que não, mas tem. Ainda tem teu estigma em relação à doença, ainda sociedade que te absorver muito a SIDA, exatamente, é por causa dessa transmissão. Não é é a forma que essa transmissão te dá. É isso, doutor? Certo. Tem tudo um aspecto histórico que vem por detrás. Exato. É claro que nos anos 80, 70, 80, quando começa a trabalhar a questão de VIH-Sida, era tudo um pânico. Aquele slogan também era forte. Era forte. Exato. SIDA mata. SIDA mata, exato. SIDA mata. Mas o bom é que a coisa também evolui, a ciência também avança e nós também aprende um bocadinho mais. Se num passado recente quem que tinha um seropositivo era uma oxigênio condenada à morte, ou seja, SIDA mata, hoje é totalmente diferente. Mas hoje tem pessoas que na Cabo Verde não têm experiência, de pessoas com 20, 30 anos, portanto, seropositivos, que vivem tranquilo, e a própria ciência hoje demonstra de que qualquer seropositivo, desde que ele tenha carga viral indetetável, ou seja, levando uma vida normal, já é que te transmite. E há realidades onde casais, um é seropositivo e o outro não é, e levando uma vida sexual ativa normal, não há transmissão desde que a pessoa infectada seja, no caso, indetetável. E mesmo nas situações do parto, em que uma vez era recomendado que todas as grávidas seropositivas deviam passar pelo processo de cesariana, hoje não, a pessoa indetetável e que é acompanhada, que te demonstra que ela é indetetável, passa pelo processo de parto natural, isso acontece. Mas o que o Sr. Jornalista Cário falou é verdade, porque a questão de estigma e discriminação ainda persiste, apesar de toda a informação, de toda a evolução, toda a ciência, pelo facto da forma como o VIH é transmitido. Ele é algo muito pessoal, é algo muito íntimo. E socialmente, a hora que, claro, uma pessoa é seropositiva, não está associado a uma vida muito promíscua. Muito associada à promiscuidade. Exatamente. E muitas vezes não é. E aqui repito outra vez, sexo é uma necessidade biológica, é algo natural e acontece com naturalidade e nunca deve condenar uma pessoa pelo facto de. Então tem os dois lados. Primeiro, a própria pessoa aceita a condição de que é SIDA, mas também isso é normal porque em relação a qualquer doença há um ciclo, o primeiro impacto que causa na pessoa e o primeiro comportamento é de negação. E as questões dos porquês para morrer de mim, porque para morrer não sei o quê. Depois tem todo o processo de, com o tempo, começar a te adaptar e viver com tranquilidade. E aqui no FLUP, a questão de VIH-Sida hoje em dia, medicamento é disponível, todo o segmento é disponível gratuito, ninguém que te morre pelo facto de ser seropositivo. E mesmo a nível de própria medicação, hoje em dia já existem inovações, onde que, há medicamentos injetáveis em que a pessoa faz uma injeção a cada 6 meses, leva uma vida normal. E ali na Cabo Verde, ainda esse tipo de tratamento que está disponível, mas certamente há de chegar, mas existe um conjunto de outros mecanismos, por exemplo, existe o PrEP, ou seja, pessoas que em algum momento pode estar perante uma situação, ou SAMEL pode estar numa situação de risco, existe tratamento prévio que ele pode fazer, tem tratamento pós-exposição, se uma pessoa tiver alguma situação de exposição até 72 horas, ele pode recorrer ao Instituto da Saúde, tem tratamento que está a fazer. Hoje em dia, na Cabo Verde já existe autoteste, qualquer pessoa, isso certamente daqui a pouco também entra na moda, como um teste de gravidez, qualquer mulher está a fazer teste de gravidez e perante o meu acompanhamento, qualquer pessoa pode fazer teste de VIH-Sida, esse é disponível, e assim como autoteste é disponível e PrEP também já foi introduzido, portanto, são inovações que também aparecem
e que aos poucos não te percebe e não te entende muito bem de que VIH-Sida é uma doença crónica. É, basicamente, não se fala como se fosse um diabético, um hipertenso, pessoas que têm situações crónicas e que no seu dia a dia, primeiramente, ele tem que ter um comportamento adequado à situação, um comportamento desde, digo, alimentação, exercício físico, a questão da saúde mental, psicológica e tudo isso, e a medicação e seguimento médico que ele tem que fazer. Qualquer crónico, ele tem essa periodicidade que ele tem que consulta seu médico, esse também tem que tomar essa medicação, e um paciente VIH também não passa muito disto. Portanto, é uma vida regrada segundo a sua condição, é o seguimento médico e é a medicação que a SAME pode deixar de tomar. É uma situação crónica e vai ser para a vida, mas que hoje em dia a doença não é curada, mas é tratada e a pessoa vive e ele tem uma vida normal e tranquila. Agora, não te voltar outra vez aos dados, porque não te desagregaste também, que tem que ver com a faixa etária. Ele é um problema mundial, que é o aumento de transmissão de DSTs, mesmo logo após a pandemia de Covid-19. A nível da Europa, há países onde tem um aumento de transmissão de sífilis, de VIH, de hepatite B, que é que as três que mais te preocupam a nós, sobretudo naquela camada mais juvenil. Certo. Sendo certo que na Cabo Verde, dados de apontar que as relações sexuais começam muito cedo. Isso. A quem chega mesmo a dizer que o primeiro contacto é com os 10, 11 anos, mas uma vida sexual ativa a partir de 13, ativa. Certo. Tem que ter, é bom pessoas perceberem a diferença. Início de vida sexual pode ser 10 anos, mas ele que é ativa, ele te fazia um bocadinho de confusão na cabeça, mas certo. é bom que a gente tentar desmistificar. Então é um frágil, realmente muito frágil nesse momento. É certo que o próprio contexto social que nós temos hoje em dia, o acesso a informações, a hora que nos fala acesso à informação, a própria questão hoje em dia das redes sociais, esse é cheio de opções, de oportunidades, tudo e mais alguma coisa. E cabe a cada um, desde os mais jovens até aos mais adultos, ter essa consciência de o que é que nós nos absorve de rede social. E a nível sexual, é claro que na Cabo Verde começa bastante cedo e há várias condições e situações preocupantes à volta disto. A hora que nós estamos falando em STs no geral, sim, na Cabo Verde tem havido essa dinâmica, esse aumento na adolescentes e jovens. Ela é preocupante e, junto com colegas que trabalham em parceria, que é a questão da saúde, adolescentes e jovens, saúde materno-infantil e saúde reprodutiva no geral, no tem tido essa noção e de uma maneira geral, ela é preocupante. Mas é interessante que, em relação à questão de VIH-Sida, VIH-Sida por si, sobretudo nessa faixa etária, na Cabo Verde, ele não é a faixa etária mais contaminada, mais prevalente. Só para não ter uma noção, exemplo, dados de 2024 estão demonstrando que na população adolescente de 10, 14 anos não tinha apenas 3 casos. 2024. Depois, a hora que no Job 15 e 19 não tinha 17 casos. E a partir dos 20 e 24, já casos começam a aumentar, 21, 40 e tal por aí cima. E isso é dados que nós tinha dados em relação a relatório anual 2024. E a hora que no Job, exemplo, para dados recentes provisórios, recém 2025, na população 10, 14 anos tem havido apenas um caso. E na população 15 e 19, 8 casos. E depois, a população 20, 24, já está tendo 18 por aí fora. Portanto, a tendência não é diferente, nunca tem ali um aumento brusco de casos para no Flamã. Mas essa população se ser mais afetada para VIH. E assim também, a hora que mais dados 2020 e 2021 por aí fora, ele não é tão diferente. Essa tendência nessa população jovem, adolescente e jovem, tem sido a mesma, com uma certa diminuição, no sentido em que, como que não acaba de falar, que as crianças que estão na cheba de mãe seropositivas, portanto, está a fazer com que os adolescentes dos 10, 14 anos, portanto, um adolescente que já se passa por uma faixa etária mais crescida, portanto, não nascendo e tirando os que nasciam, portanto, há uma ligeira diminuição em relação a isso. Mas isso que está põe em causa o cuidar. O cuidar e nós também continuar já ali na segunda parte do nosso programa. Para o pouco está lá na casa acabou levantada lá
porque estes assuntos grinham assim, modo dizer, marcacheu durante esse férias, Natal, fim de ano, nas redes sociais, para não poder perceber exatamente qual é que é a situação que nós temos neste momento na Cabo Verde. Até já! Olá, já te nota na segunda parte do nosso programa Minoridade. Lembro-me hoje de abordar exatamente a questão de VIH-Sida, de tentar esmiuçar os dados e falar também numa questão que às vezes está passando uns de lote, que é exatamente a questão de direitos, direito à informação, direito que as pessoas têm enquanto cidadão nesse país, para poder também conhecer qual é que os direitos que eles têm. Continuando lá onde é que não terminar, na primeira parte, que tem a ver também, exatamente com desmistificar aquilo que foi um boom durante Natal e fim de ano, é só ler as redes sociais, para não é a maneira que quase as pessoas entram em pânico. Falar nessa questão da transmissão de VIH. Sendo certo também que tem uma coisa que hoje nos pesa muito, que uma coisa é falar de tabu, de sexo, outra coisa é não pode estar errado ou não, porque corrigir se o doutor que tem esse entendimento, tem um tipo de liberalização do sexo que tenha um caminho diferente. Certo. Lino também novamente para as questões do acesso à informação. É claro, como eu falei, a rede social está cheio de oportunidades, de informações e cabe a cada um fazer esse filtro. E muitas informações. Exato. Em relação ao VIH, se calhar, também o que esteve aqui, houve algum lapso nas informações que foi passado no dia 1 de dezembro, que era a questão do número de novos casos de janeiro a setembro. Nós tinha partilhado dados, aliás, o Sr. Ministro da Saúde, durante a intervenção do dia 1 de dezembro, que é o Dia Mundial da Luta contra a SIDA, tinha partilhado de que até setembro de 2025 tinha havido 172 casos. E em alguns meios de comunicação sei que os 172 casos eram referentes ao primeiro trimestre e não eram. Portanto, 172 casos era até setembro de 2025, os novos casos, janeiro a setembro de 2025, e agora, com alguns dados preliminares, até dezembro, 250 casos. Portanto, é aquele que é a realidade. Agora, de informações também e sei. É claro que hoje em dia tudo alguém partilha algo novo, algo diferente. Então qualquer lapso na informação automaticamente ele é multiplicado e todo mundo tem acesso. E em relação Mas tem um que é mais pior, que é as informações que é feita com as redes sociais. Precisamente. É mais grave, que ali eu pode ter um lapso, normal ter algum lapso, isto acontece. Agora, a violência é o que a pessoa está a poder, e sem ter nenhum tipo de conhecimento e ter nada, criar aquele tipo de pânico nas redes sociais. E mo que nos a transmitir, exatamente. Mo que nós absorvemos informação e mo que nós a transmitir para o público. Tem havido essa tendência, por um lado, até que não seja muito mal. Até que não seja muito mal, no sentido em que, quando há pânico, às vezes nunca tem algum cuidado. Nós nunca temos que ir para isso, nunca temos que cuidar porque há pânico. Tem que cuidar porque não saber que a questão da saúde é algo próprio e é um dever de qualquer cidadão cuidar de sua saúde. Mas é verdade que essa informação existe. Agora, nós o temos que ir pelo lado mais fidedigno, que é procurar as verdadeiras fontes. Portanto, dados existem a nível do país, elas são disponíveis, sobretudo em relação ao VIH-Sida. Todas as doenças, por exemplo, o próprio Ministério da Saúde tem páginas do Ministério da Saúde onde tem publicado os relatórios anuais da saúde. Se está lá, relatório estatístico, ele tem tudo que é doença, está lá tudo disponível, não é segredo para ninguém. O Ministério da Saúde tem páginas no Facebook e o site que ele publica, o Instituto Nacional da Saúde Pública, o próprio CCS-SIDA tem páginas nas redes sociais, no único no apoio às informações, de sensibilização, de informação, mas sobretudo de dar a conhecer ao público o que é que tem estado a ser feito no país. Exatamente lá de onde é que ele queria ligar, ali na minoridade, aliás, o nome já diz, Sim. vamos falar de crianças, adolescentes, jovens. Será que essa informação tem que chegar exatamente naquele público-alvo que precisa dele? Essa é a questão, porque apesar de, aquele que não está a falar, apesar de existir muita rede social, também há o próprio interesse de na rede social o que é que nós queremos partilhar.
É claro que instituições têm essas páginas, não é que toda a informação seja disponível, mas certamente, a hora que no jogo, a nível de utilizadores, pessoas se preferem, exemplo, partilham outras fontes, outras coisas do que vai pelas fontes fidedignas, porque não te percebe que o impacto muitas vezes é maior, ou então uma informação, um converso, um discurso de qualquer influencer digital é mais importante e partilha aquilo do que vai para fontes, portanto, aquele é o desafio. Mas nós também, a nível de próprios adolescentes e jovens, através de vários programas do Ministério da Saúde, a hora que fala Ministério da Saúde aqui se refere a todas as instituições e os programas que ele tem, sobretudo o programa de saúde de adolescentes e jovens, tem criado nos liceus, nos municípios, espaços direcionados a adolescentes e jovens, culturas e informação ali. O próprio CCC, antes desse programa recente do Ministério da Saúde, tinha criado espaço aí na maioria dos liceus do país, com o psicólogo formando educadores de pares, que adolescentes nos liceus, desde os primeiros anos dos primeiros ciclos, onde que está formado os educadores de pares para depois bata forma e multiplica as informações. Iniciativas é teu, mas o combate à rede social, o combate à desinformação é um grande desafio. Portanto, é algo que no Tensar tenta fazer com colegas de comunicação dos vários departamentos, do próprio Ministério, Gabinete do Ministro, Instituto Nacional de Saúde Pública e por aí fora, no sentido de fazer com que seja sempre partilhada a melhor informação e essa informação chegue a todo o público, sobretudo a público-alvos. Portanto, tem havido vários programas e unidades de comunicação de risco, programas nas escolas, para que essa informação por aí chegue. Nós também, através, sobretudo, dizemos, no mês de dezembro, portanto, dezembro vermelho, através da Associação de Pessoas que Vivem com VIH, portanto, a rede, esta rede que existe na praia, que está lá na Delegação Municipal de Vila Nova, que é a rede de pessoas que vivem com VIH, assim, colegas assistentes sociais, psicólogos, é sensato estar nas escolas e escolas a fazer isso. A Associação Abraço na São Vicente também. Portanto, são várias iniciativas e, na altura, várias instituições, escola, até trabalham conosco a pedir informação e não te partilha. Mas ainda o desafio persiste, é preciso trabalhar. É preciso trabalhar esse público-alvo ali, porque vou-te sentir realmente que tem informação, a modo de dizer, será que a ti absorver essa informação? Será que essa informação que a ti chegar àquele público-alvo, que é adolescentes e jovens, de forma que ele deve chegar, ou precisa dar um passo mais além? O problema ali muitas vezes não é na informação, porque nas dados que nós não temos, nos estudos que nós fazemos, não percebe que a taxa de conhecimentos nas jovens é altíssima, acima dos 90%. Agora, o que te fala ali é como que a pessoa se transforma esses conhecimentos em atitudes e práticas. Como que minta transfere aquela informação que me tem em algo prático. Já uma vez um colega enfermeiro da Universidade de Piaget a fazer um estudo sobre questão de comportamentos e prática de população estudantil da própria universidade, onde que tinha sempre que fazer aquele estudo surgem alguns dados interessantes. Então, uma daquela informação que surgiu na altura era um jovem simplesmente falou, ok, não está consta VIH, sei tudo que é VIH, consta tudo as medidas preventivas, mas simplesmente na hora H, nunca tinha preservativo comigo, nunca teve tempo de buscar preservativo. E esse tipo de coisa que acontece, porque muitas vezes são momentos, e no momento, portanto, a força do prazer ou outras situações, portanto, toma conta da pessoa e nunca te preocupa com o efeito. E é apenas o momento, é apenas o ato, e só depois é que não para não pensa. Mas, exemplo, preservativo ser disponível a nível nacional, em todos os lados, é nas estruturas de saúde, é nas associações, é nas lojas, em algumas situações para paga, mas mesmo pagando, certamente custa muito menos um preservativo do que uma situação de exposição e risco e a própria doença. Então é preciso trabalhar esse aspecto ali, porque a informação existe, ela é generalizada. Hoje em dia, na Cabo Verde, qualquer pessoa que no perguntar, você sabe o que é VIH-Sida, você sabe o que é Sida, a pessoa sabe. Você é que transmite, a pessoa sabe, até porque na nossa realidade, mais de 99% de casos transmite por via sexual, porque a transmissão vertical é muito pouco e outras formas, que seria a transfusão sanguínea também, ela na Cabo Verde é bastante segura e livre, portanto, ela é tudo uma questão e um aspecto comportamental e sexual. Ela é mais difícil de trabalhar. Sem dúvida. Sendo um desafio Sem dúvida. para pessoas, nesse sentido de trabalhar jovens,
para evitar essa exposição. Algum momento também, algum momento ele pode descambar também. Certo, certo, sem dúvida. Essa velocidade ali que ele estava, algum momento ele pode descambar. Sem dúvida. Evitar que tenha esse descambar de transmissão. Porque há muito tempo, por exemplo, falando também de STs, há muito tempo que não se falava na sífilis na Cabo Verde. Certo, Há certo. muito tempo. Hoje, ele é uma preocupação. Certo, certo. Há informações que ele é uma preocupação. Certo, certo. Hepatite B, por exemplo, também é uma preocupação. Há jovens mães Sim, sim. Há jovens mães que hepatite B tornou uma preocupação. Talvez as pessoas podem olhar assim de uma forma tão simplista, mas dali que há nada, sobretudo hepatite B, dali que há nada o que é que ele pode fazer. Exatamente. Será que a sociedade tem informado exatamente nesse parte assim, dos direitos que não tem enquanto a saúde? Mas às vezes não estou a falar de saúde, não estou a falar dele só saúde. Não estou a dizer que saúde é mais do que saúde. Certo, É um certo, exato. Não, ele é um direito ele é um direito e é um direito e também outra coisa, ele é uma responsabilidade individual. É preciso trabalho sobre esse aspecto ali, mas sobretudo a parte social, sem dúvida, mas também a parte académica, a parte escolar, e enquanto as pessoas percebem e entendem de que a saúde é primeiramente a responsabilidade. Existem instituições, existem apoios que são disponíveis para ajudar, para colaborar, mas ele primeiramente toda a parte preventiva de cuidar do bem-estar ele é individual e tem uma certa responsabilidade sobre isso. A nível de adolescentes e jovens, certo que tutorias e ISTs é preciso fazer o seu trabalho e nas próprias escolas hoje em dia tem espaço para isso. Tem espaço, sobretudo mais focalizado nos liceus, mas mesmo nas escolas primárias, tem havido essa informação, essa preocupação através de várias iniciativas, mas também de disciplinas incluídas a nível curricular que aborda aquelas situações ali. E o próprio programa de saúde reprodutiva do Ministério da Saúde tem estado a trabalhar arduamente com isto, para informar pessoas, para informar comunidades, para informar adolescentes e jovens naqueles aspectos ali. Porque, é como eu já falei, a informação existe, mas o que nós transforma isto, o que nós usa isto para o nosso próprio bem. Às vezes nunca te sentir também. Exatamente. A sociedade que te sentir, mas tem toda essa informação. Que você tem direito a ter essa informação. Certo. É algo a trabalhar, porque também nós políticas a níveis nacionais, não temos políticas que têm uma tendência top-down, ou seja, as decisões surgem a nível central, depois no tamanda a nível de saúde, a nível do Ministério, dos programas, depois no tamanda para estruturas de saúde, as delegacias, depois as delegacias é que trabalham na comunidade. Portanto, é preciso também que na elaboração das políticas sejam envolvidos, existe um envolvimento, mas ainda ela é incipiente, sejam envolvidas as próprias comunidades na tomada de decisão e na elaboração das políticas que melhor também responde à própria comunidade, porque no fundo, que essa política é livrada para a comunidade. Uhum. Ali poder ter também uma outra forma de trabalhar, ouvindo a base, saber o que a sociedade quer, saber o que os jovens têm, o que eles têm, a maneira que estão a trabalhar com a desinformação. Certo, certo. É aquilo que em Santa Fé seria no sentido de quando da elaboração das políticas, das iniciativas, houvesse mais envolvimento comunitário. Sim, vai para a comunidade. Pessoas, por exemplo, agora que dependem de várias doenças que têm seu caráter comunitário, exemplo, falando ali nas doenças, ultimamente, as doenças ligadas a mosquito, como é que a comunidade tem envolve nisso? Portanto, é preciso nós, o bairro comunidade, óbvio, o que é que a comunidade já sabe, o que é que a pessoa sabe, como que essa lida com a situação e o que é que essa disponível a fazer de forma imediata. O que é que nós o pode ler e que está servir de imediato para transformar aquela situação ali. E a questão sexual é mesmo isso, já não te falei, é algo um bocado, ela é individual, existe a privacidade, mas o que não pode falar com pessoas e da toda reforça a informação existente no sentido de transforma aquela informação em comportamentos saudáveis. Muito mais cedo também. Certo. Não, é preciso porque aquilo que não tinha no passado, hoje em dia precisa ser adaptado à realidade. Como eu acaba de falar no início, a questão do acesso ao conteúdo sexual, a questão do início à vida sexual e a vida sexual ativa exige isso. Cada vez mais tem esse contacto, não só físico, certo. mas tem o contacto visual. Certo. Muito cedo. Exatamente. Este começar a ter... às vezes é programas que tem feito, às vezes vou falar uma
adolescente, isto a dizer por aí, volta de uns 10 anos mais ou menos, esta começada tem aquela visualização. Certo, Aliás, certo. uma das matérias que a gente tem tentado trabalhar que é assim, é aquele excesso de pornografia, o consumo excessivo de pornografia na Cabo Verde. Está em Não tudo. é tabu. Está em tudo. Então, uma hora está a falar. Se calhar no passado, não estou já nada contra aquilo que é música, que é cultura, mas agora que não estou já funaná, pessoas trabalham a funaná é uma coisa diferente. Mas hoje em dia, a hora que me repara, exemplo, funaná do passado e funaná de hoje, os vídeos que são feitos, portanto, é tudo, há muita exposição. E quando não tem muita exposição, portanto, tudo isso também ela é mais fácil de absorver. É mais fácil de absorver. E sobretudo nessa camada jovem, a geração Z, e a hora que me estou a falar socialmente, meninos de 2000, tudo isso é uma sociedade, é uma camada juvenil bastante acessível e que está a consumir muita informação. Está a consumir muita informação e às vezes tens que saber trabalhar isso. Sem dúvida, sem dúvida. É aquele que é desafio no sentido de transformar a absorção em algo prático e que seja saudável para nós tudo. Grinhacina 2026, já a hora de começar, qual que é o maior desafio que a pessoa tem em relação a esse camada? O maior desafio que não tem nos anos recentes ali é sobretudo a nível das respostas, a capacidade de resposta. Isso de maneira transversal em relação à saúde, porque cada vez mais há menos financiamento, mas que hoje é algo que tem sido um bocadinho desproporcional. Os desafios aumentam, mas a nível de financiamento tem sido reduzido, no contexto geral. A situação mundial hoje em dia, a situação global tem impõe isso, é ter recursos, a hora que está falando em recursos, é recursos financeiros, é recursos humanos, disponíveis, capazes de dar vazão à resposta. Também o direito das pessoas. O direito das pessoas, os ganhos adquiridos, a consolidação de aqueles ganhos, a sustentabilidade daqueles ganhos ali, é um grande desafio para Cabo Verde. Nós não temos tido algum financiamento exterior, sobretudo do Fundo Global e alguns parceiros, OMS e outros, mas cada vez mais não está sentindo essa pressão global e essa redução. E a pressão que tem sido posta ultimamente é que os próprios governos nacionais devem alocar mais recursos. E nosso Cabo Verde, passando para essa categoria de país de desenvolvimento médio alto, portanto, JETUP significa que não tem, teoricamente, há mais recursos nacionais próprios, então é preciso agora trabalhar para que haja condições e recursos para consolidar e manter que ganhos ali. Para manter aqueles ganhos. E melhora. Tenham podem também enfrentar uma realidade de disparar certo. de transmissão de sim. Na camada jovem, adolescentes e jovem, tem sido o foco, mas também focalizando um bocadinho mais, nesse caso, sem esquecer das outras populações, que para nós é considerada uma população também prioritária, sem dúvida. Obrigada pela disponibilidade, obrigada por ter aceito o convite. Não bem tentar ali falar nessa questão de VIH, mais no sentido de direito, para as pessoas perceberem o direito à informação, o direito à medicação, o direito também a jovens entender um bocadinho que a saúde é, acima de tudo, um direito e tem que buscar esse direito. Certo, obrigado nós. Para o Botelã na Casa, foi um prazer estar ali desse outro lado. Eu vou saber que nós encontramos na foto tudo quarta-feira, nesse mesmo espaço horário. A partir da próxima semana, nós também estamos fora da cidade da praia. Acabou de esquecer também que o município também está representado ali nos programas.